É engraçado que, com o passar do tempo, a história vai simplesmente confirmando tudo aquilo que nós, do campo progressista, de esquerda, o que nós sempre dizíamos e por muitas vezes nós éramos chamados de conspiradores, de corruptos, né? De que a gente defendia a corrupção, sendo que nunca foi nada disso. E logicamente que eu estou falando aqui da Lava Jato. A Lava Jato, que durante os seus anos de chumbo, ela se reservou objetivamente, centralmente em destruir primeiramente a classe política, destruir a legitimidade da classe política como uma classe legítima da democracia. A Lava Jato, que sempre trabalhou em prol dos interesses antinacionais ou interesses estrangeiros, né, como preferir. E a Lava Jato, que sempre usou da ilegalidade como aliada no processo de destruição da classe política, de destruição, aliás, da descredibilização do sistema judiciário e também da destruição, por exemplo, da nossa indústria nacional, tá? E aqui a gente traz uma notícia que é muito sintomática do que foi a Lava Jato. Porque se existe alguém ainda hoje que defenda a Lava Jato, aí é um caso sem jeito. Porque mesmo sabendo de toda a picaretagem, toda a bandidagem, mesmo sabendo de todas as ilegalidades que a Lava Jato cometeu durante o seu caminho, realmente um caso sem volta, tá? E a gente publicou esta notícia hoje no cafezinho, tá? De que a Lava Jato praticou aí espionagem industrial contra a Odebrecht. A Odebrecht, que era o bolo, né? A gente sabe que a cereja do bolo da Lava Jato era o Lula. Então, se o Lula era a cereja do bolo, a Odebrecht representava o bolo, né? E a Odebrecht sempre foi ali o principal alvo da Lava Jato. A Odebrecht que sempre foi ali alvo das investidas ilegais da Lava Jato. Que a Odebrecht, naquele período, ocupava ali um papel central no mundo, eu diria. A Odebrecht, que era uma empresa muito grande, já era considerada uma multinacional, né, pela sua atuação, por exemplo, em outros países, né? A Odebrecht que capitalizou não, mas a Odebrecht que assumiu, digamos assim, projetos de engenharia em outros países. Então a Odebrecht estava ganhando destaque no mundo e logicamente que isso começou a incomodar os interesses deles, né, gente? Dos interesses norte-americanos, né? Porque os norte-americanos, ou melhor dizendo, os estadunidenses, né? Porque se a gente fala norte-americanos, a gente está falando do México para cima, né? Mas aqui eu estou falando especificamente dos estadunidenses. Os estadunidenses que, se tem uma coisa que eles sabem fazer muito bem, é proteger, né, seus patrimônios, proteger a sua indústria, proteger os seus projetos estratégicos. Então existe nos Estados Unidos, eu acho, na minha humilde opinião, que os Estados Unidos é o país mais protecionista do mundo. Porque todo país que se torna uma grande potência, obrigatoriamente ele tem que se tornar protecionista. Só que os vira-latas aqui do nosso país não entendem isso e acham que fazer sabugice, por exemplo, aos interesses estrangeiros vai fazer o nosso país desenvolver, tá? Mas não é o caso. Nunca foi e nunca será, tá? Tá aqui, ó. Força-tarefa da Lava Jato, sob a liderança de Deltan Dallagnol e com o endosso do juiz, na minha opinião, detestável, Sérgio Moro,
está agora sob escrutínio por práticas que se assemelham à espionagem industrial contra a Odebrecht, uma das principais empresas de engenharia do Brasil. A equipe de procuradores justificava a troca de informações e provas com autoridades suíças, alegando a existência de um acordo de cooperação internacional entre o Brasil e a Suíça. No entanto, esse acordo só foi oficializado um ano depois que as trocas de informações estratégicas já haviam acontecido. Então, olha só a gravidade aqui, né, para vocês entenderem. Os procuradores da Lava Jato, eles compartilhavam informações com as autoridades da Suíça. A princípio, gente, e isso se chama cooperação internacional. Mas para acontecer a cooperação internacional, precisa haver uma oficialização de um acordo. Não pode ser nada por debaixo dos panos, porque se isso acontece por debaixo dos panos, simplesmente está acontecendo um crime de lesa pátria, eu diria. Porque você está entregando informações do seu país para um outro país. E, logicamente, aquele outro país tem interesse nessas informações porque ele quer aproveitar para tirar vantagem disso. E a Lava Jato e o Deltan Dallagnol e os seus coleguinhas da Lava Jato, como bons vira-latas que são, servindo aos interesses estrangeiros, eles compartilhavam informações sobre as empresas brasileiras, né, que naquela época eram alvo da Lava Jato, para as autoridades suíças. Vou julgar as autoridades suíças por ter recebido essas informações? Claro que não. Óbvio que não. Porque imaginem só, você aí, né, você representa um país, eu represento um outro país, aí você chega para mim e diz que tem informações relevantes que me interessam, e eu logicamente vou querer receber essa informação. Tá? Então, na realidade, quem não presta, quem está prestando é quem está compartilhando estas informações. Foi o que a quadrilha da Lava Jato fez aqui, tá? O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal anulou recentemente provas obtidas por meio do acordo de leniência da Odebrecht. Uma das razões para essa ação foi a troca irregular de informações com autoridades estrangeiras, conforme evidenciado por documentos do Ministério da Justiça. E uma tentativa desesperada de salvar sua própria cara, pois foi uma das entidades que bancou a Lava Jato do início ao fim, a Associação Nacional dos Procuradores da República enviou um documento no último dia 12 de setembro de 2023, apontando aí um registro formal do Acordo de Cooperação Internacional. No entanto, esse registro só confirma que o acordo de leniência com Odebrecht estava em vigor desde 1º de dezembro de 2016, contendo informações obtidas ilegalmente pela Lava Jato junto às autoridades suíças, tá? Então, não se esqueçam, se vocês verem procuradores, juízes agindo por debaixo dos panos, é porque eles são bandidos. Acho que não restam dúvidas aqui de que essa quadrilha da Lava Jato, né, praticavam crimes diariamente contra os interesses nacionais. E eu espero que estas pessoas sejam punidas o mais rápido possível. O Dallagnol já perdeu o mandato. O Moro está prestes a perder o mandato. Então, quando essa gente não tiver mais foro privilegiado, né, eu quero que essa galera se dane. Eu quero que essa galera pague muito pelo que eles fizeram ao nosso país. Porque essa galera aqui foi quem pariu o Jair Bolsonaro. A Lava Jato pariu o Bolsonaro. O Bolsonaro é filho da Lava Jato. Então, a gente precisa cortar o mal pela raiz. E desde já. O detalhe crucial destacado hoje pela jornalista Daniela Lima, da Globo News, é que o acordo de cooperação internacional apenas foi formalizado em 2 de outubro de 2017. Um ano depois da Lava Jato ter conseguido eviscerar a Odebrecht, empurrando a empresa para um acordo de leniência que significava, na prática, a destruição do mais poderoso grupo de engenharia do país. Então, olhem só para vocês entenderem. A Associação Nacional dos Procuradores enviou um documento, tá, apontando para um registro formal da cooperação internacional, que, segundo essa associação, teria sido fechado em 2016, esse acordo. Só que a jornalista Daniela Lima, da Globo News, tá, jornalista muito competente, ela divulgou uma informação, né, de que essa cooperação internacional entre Brasil e Suíça só foi formalizada em 2 de outubro de 2017, ou seja, quase um ano depois, tá? Quase um ano depois dos procuradores da Lava Jato
terem aí compartilhado informações com as autoridades suíças de forma ilegal. Porque eles só poderiam compartilhar informações com as autoridades suíças se já houvesse oficializado uma cooperação, um acordo, e que esses compartilhamentos só poderiam ter sido feitos aí pelos canais oficiais, o que não aconteceu, tá? Repetindo, no momento em que as trocas de informações e provas ocorreram, não havia um acordo de cooperação internacional formal entre o Brasil e Suíça. A Lava Jato, mais uma vez, agiu fora da lei, como sempre, contra o interesse nacional. Então, de cara, isso aqui já vai ser nulo, né? O fato de essas trocas de informações terem ocorrido sem ter um acordo firmado, automaticamente já é considerado nula as informações. Tá? Então todo o processo em torno disso já é anulado. Simples assim. Tá? A prática dos procuradores pode ser taxada de espionagem industrial, porque o Brasil não apenas recebeu informações sensíveis ao Odebrecht no exterior. A Lava Jato também ofereceu, sempre de forma ilegal, dados sensíveis de uma empresa nacional, obtidos via quebra sistemática de sigilos a um governo estrangeiro que tem naturalmente seus próprios interesses econômicos, industriais e políticos, muitos deles em conflito com os interesses do Brasil. A Suíça também tem suas empreiteiras, por exemplo. E aquilo que eu falei anteriormente, eu não vou julgar aqui a Suíça por ter recebido informações. Eles estão lá para defender o deles. Coisa que falta aqui no Brasil, né? A gente aprender a valorizar o que é nosso e defender o que é nosso. A Lava Jato mais uma vez traiu o país. Os procuradores pareciam não dar muita bola para o fato de que seus gordos salários de servidor público, suas inumeráveis regalias eram todas pagas pelo erário público, pelo contribuinte, pelos impostos e pelas empresas, em suma, pela produção nacional, essa mesma produção que eles se empenhavam freneticamente em prejudicar e destruir. Aqui eu vou ter que discordar com o Miguel, tá? Que escreveu aqui a reportagem. Eu não acho que essa galera não dava muita bola. Tipo, eles são inocentes. Não, não. Essa galera sabia muito bem o que estava fazendo. Tá? Sabia muito bem o que estava fazendo e eles tinham a certeza da impunidade, porque eles se achavam deuses. A quadrilha da Lava Jato achava que tinha um poder sobrenatural e que o terror que eles promoveram no país iria durar para sempre. Só que isso não aconteceu, porque eles pariram Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro foi eleito presidente, assumiu a presidência e acabou com a Lava Jato. Né? Acabou com a Lava Jato porque o governo Bolsonaro foi essencialmente um governo corrupto. Tá? Então é uma coisa levando a outra. Importante lembrar que a Lava Jato tinha feito exatamente a mesma coisa, com consequências ainda mais drásticas para as empresas brasileiras, com autoridades norte-americanas. Enviou e recebeu ilegalmente informações estratégicas, secretas, sensíveis do setor produtivo nacional para o governo americano. O resultado foi imediato e devastador. O governo americano, através de seu judiciário, que nos Estados Unidos é totalmente vinculado ao executivo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, gente, não existe concurso público. Isso porque o presidente nomeia todos os juízes federais do país. Né? Imagina esse pesadelo aqui no Brasil como seria. Né? Porque mesmo aqui tendo concurso, a gente vê cada aberração. Imagina não tendo. Tá? E pôs as maiores multas da história do capitalismo americano aos grupos brasileiros. Foram dezenas de bilhões de reais arrancados da Petrobras, da Odebrecht, para não falar de outras empresas. No caso dos Estados Unidos, os interesses se colidiam frontalmente com o Brasil, pois a Odebrecht era dona da maior refinaria privada brasileira, a Braskem, concorrendo diretamente com o poderoso setor de refino de petróleo norte-americano, para não falar do setor de construção e também engenharia civil, onde a Odebrecht concorria diretamente com empresas dos Estados Unidos. A defesa do ex-presidente Lula... Defesa do ex-presidente não, hein, Miguel? Defesa do presidente, atual presidente, meu amigo. A defesa do presidente Lula apresentou ao STF, em fevereiro de 2021, diálogos dos membros do Ministério Público Federal do Paraná, que indicam uma troca de informações absolutamente ilegal com autoridades norte-americanas, feita de forma informal e fora dos canais oficiais. Dallagnol, o procurador à frente da operação, demonstrava impaciência com os procedimentos formais de cooperação, porque ele é um criminoso.
Simples assim. A autoridade central para essa cooperação é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação, ligado ao Ministério da Justiça, que sempre foi alijado do processo, ou seja, que sempre foi lesado aí do processo, sempre foi deixado para trás pela turma da Lava Jato. A Lava Jato detestava o Ministério da Justiça, a Lava Jato detestava a Polícia Federal, a Lava Jato usou a Polícia Federal. Não é que ela gostava da Polícia Federal, ela usou a Polícia Federal. Mas tudo que é legal, a Lava Jato odeia. Porque coisas legais, no sentido jurídico, automaticamente se tornam empecilho, né, para a atuação criminosa dessa quadrilha da Lava Jato, tá? E aqui, ó, essa afirmação agora que eu vou... Prestem muito bem atenção nesta afirmação do Dallagnol, tá? Em um grupo de conversa no Telegram. Ele disse assim, ó: nós estamos com pressa porque o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, já veio e teve encontro formal com os advogados dos colaboradores. E a partir daí os advogados vão resolver a situação dos clientes lá. Isso atende ao que os americanos precisam e não dependerão mais de nós. A partir daí perderemos força para negociar a divisão do dinheiro que recuperaram, daí nossa pressa. A partir daí perderemos força para negociar divisão do dinheiro que recuperarem, daí nossa pressa. Repetindo, a partir daí perderemos força para negociar divisão do dinheiro que recuperarem, daí a nossa pressa. Então a pressa do Dallagnol não era para acabar com a corrupção. A pressa do Dallagnol era de não perder a grana, de não perder dinheiro. Essa era a grande preocupação do Dallagnol. O Dallagnol nunca se preocupou com corrupção porque ele é um corrupto. Simples assim, tá? Ele é um corrupto. E a atuação dele na Lava Jato, estudo. As próprias afirmações dele, como essa daqui, já revelam que ele é um corrupto. Simples assim, tá? Vladimir Aras, que na época era responsável pela cooperação internacional da Procuradoria-Geral da República, expressou desconforto com a estratégia de Dallagnol de agir diretamente com as autoridades dos Estados Unidos. A cooperação informal não se limitava aos Estados Unidos. Em outra conversa, Dallagnol revelou que estava recebendo informações de Mônaco diretamente por e-mail. Aqui, ó, a afirmação dele. Estou recebendo informações de Mônaco diretamente por e-mail e foi autorizado o uso oficial. Aras novamente expressou preocupação, ao que Dallagnol respondeu. Olha só o que foi que o Vladimir Aras, tá, gente? Não é o Augusto Aras, é o Vladimir Aras. Ele respondeu o seguinte: concordo, não usaria para prova em denúncia, regra geral. Vamos usar para cautelar. Se cair, chega pelo canal oficial e pedimos de novo. Aras questionou a prudência dessa abordagem, sugerindo que seria mais seguro aguardar as informações pelos canais oficiais. Então a gente vê aqui que o Vladimir Aras ele era muito mais cauteloso, apesar de ser um lavajatista, mas ele era muito mais cauteloso do que o Dallagnol. O Dallagnol era afobado, né? Como ele detestava os canais oficiais, ele sempre encontrava atalhos para, enfim, para prejudicar as empresas e tudo mais. Só que esses atalhos, né, o preço desses atalhos está chegando e espero que ele pague muito caro, que ele passe muitos anos atrás das grades, tá? Então aqui, o Aras questionou a prudência dessa abordagem, sugerindo que seria mais seguro aguardar as informações pelos canais oficiais. Deveria ter ouvido mais o Aras. Agora tudo isso está sendo investigado como um grave crime cometido pelos procuradores da Lava Jato contra o processo penal, contra as empresas brasileiras e contra o próprio interesse nacional. É isso. A Lava Jato foi uma grande quadrilha, tá? A Lava Jato que foi aí uma grande quadrilha liderada pelo Deltan Dallagnol e pelo Sérgio Moro, tá? Quadrilha essa que, além de ter quebrado a nossa economia, acabou parindo aí um fascista, que é o Jair Bolsonaro, e que elegeu esse fascista. E os resultados, a destruição, as consequências da destruição que a Lava Jato promoveu no nosso país, nós sentimos até hoje. Porque para destruir, gente, um país é questão de pouquíssimo tempo. Agora, para reconstruir, aí é outros 500, né? Por isso que o governo do presidente Lula tem o lema União e Reconstrução. Porque nos últimos 8 anos, o que não faltou nesse país foi destruição.